Ah, eu fui na igreja, eu fui isso, Jesus falar, eu não te conheço. Mas eu sabia que chegar nesse ponto, e aí vamos pra provocativa. Propósito e fé, eles estão andando juntos, mão dada, ou tem como ter uma coisa sem a outra? Por que que eu pergunto? Você mesmo citou, tem gente de alto escalão, bem-sucedido, vivo, ajudando muita gente, mas que não acredita em Deus, que não vai pra igreja, não faz nada. O quanto isso é interligado? Bom, eu creio que tem total conexão, mas vamos antes entender o que é a fé. Assim, a fé, ela pode ser entendida como um tipo de conhecimento. Então, até para a pessoa que não tem, de certo modo, uma religião, eu posso te desafiar e te dizer que você tem fé. Mesmo que não seja em Deus. Porque a fé, ela é um tipo de conhecimento que não está evidente. Se eu digo, por exemplo, bom, aqui nessa mesa tem uma estátua que vale 3 milhões de reais que o Marcos comprou do Hulk. O podcast já está nesse nível, né? É isso aí. Assinada por todos os atores lá, que você é fã. Com certeza, tal. tá embaixo. Beleza, exato, tá embaixo. Por isso ninguém vê. É, exatamente. Se eu comento, bom, aqui nesse estúdio tem uma estátua do Hulk. Tem ou não tem? Tem. Precisa Sim. de fé para isso? Não. Precisa, porque é evidente. Agora, aquilo que não é evidente, o conhecimento que ele não é evidente, ele exige a fé. Porque ela tem um quê de obscuridade. Então, até mesmo a pessoa que não tem religião, que não acredita em Deus, ela tem, nem que seja uma fé natural. Ela pode entender com um outro termo, se ela quiser. Mas isso é fé. É quando você chega, por exemplo, pro farmacêutico, pede um remédio de dor de cabeça e ele fala, olha, é esse aqui. Uhum. Por que é esse? Não, porque tem tantos gramas, eu tenho um amigo que é farmacêutico, paracetamol e tal. Ele fala, o que você faz? Você acredita no cara. Então, assim, a fé, por definição, o conceito, ela é um assentimento de um testemunho pela autoridade de quem o dá. Perfeito. A fé é quando você adere a uma verdade pela autoridade. Por exemplo, se o Gabriel é uma referência naquilo que ele faz, eu pergunto, cara, eu preciso melhorar nesse ponto. Você é personal, né? Fez educação física, Sim. né? Uhum. Então, cara, eu preciso melhorar. Eu vou acreditar nele por quê? Ué, porque o cara tem autoridade. Né? É como diz a Sagrada Escritura, né? Por que as pessoas ouviam Jesus? Porque ele falava como quem tem autoridade. Então, eu vejo que a fé está muito ligada ao propósito. Por quê? Porque como até foi comentado, né? A gente não vai ver o caminho todo. Eu tenho que estar vivendo o meu dia a dia, tentando cumprir os meus deveres de Estado, fazer o que eu tenho que fazer, como vai dizer São José Maria Escrivá, né? Cumprir o pequeno dever de cada momento. Isso aí, para mim, é chave. Se você cumpre o pequeno dever de cada momento, você vai chegar no seu propósito final. Só que aí onde entra a fé? Entra a fé no sentido de você esperar, de você acreditar que esse momento vai chegar. Então não tem jeito, porque Viktor Frankl mesmo, quando ele fez um estudo, né, no campo de concentração, ele que perdeu tudo, ele percebia, não sei se vocês já ouviram essa história, né? Ele perdeu a esposa, perdeu o pai, e ele fez um estudo, né, como psicólogo, de onde surge a logoterapia. E ele percebeu que assim, as pessoas no campo de concentração, que elas tinham um motivo pelo qual acreditar, elas viviam mais. Isso. Elas viviam mais. Top. Então, assim, até na perda de propósito, porque pensa, uma pessoa no campo de concentração nazista, que propósito de vida que ela tem? Então, às vezes, o propósito ele vai deixar de existir. Ou não deixar de existir, mas ele vai ser sucumbido pelas realidades. Mas se tem a fé, tem uma luz. Então, assim, Perfeito. as pessoas que naquele campo de concentração tinham fé, elas viviam mais. Por que isso? Porque elas acreditavam. E essa questão do ser humano acreditar, isso move montanhas. Uhum. Né? Isso move montanhas. Então, eu percebo que tem uma relação concreta, tanto pelo fato de você se manter, ou seja, a fé, ela te provoca a ter uma motivação de onde você nem acredita que tem. E ela está ligada ao propósito, porque tem aquele quê de obscuridade. É como comentou. Você não vai ter, às vezes... É o quebra-cabeça, né? Por que você acredita que tem um quebra-cabeça? Aí a fé te mostra. Uau. Top. Né? Se a gente for colocar a fé em uma palavra, convicção. Uhum. Que é a fé? É uma Exato. convicção. Quando as pessoas chegavam até Jesus, muitas vezes ele falava, a sua fé te curou. Ou seja, a convicção que a pessoa tinha do que ele poderia fazer, assim foi correspondido. Uhum. De acordo com aquela convicção. Então, cara, lógico que a fé, a convicção, ela tá ligada ao propósito. Porque, entende uma coisa? A gente, nós,
somos uma criatura. Você quer saber a função da criatura? Pergunte ao Criador. E quanto você mais se aproxima mais do Criador, mais você vai entender aquilo que você deve fazer naquela sua estação, o seu propósito final, as coisas vão ficando mais claras quando você é guiado por esse caminho. Só que entra uma parada importante, cara. Igual a gente conversou isso, você deu o exemplo, por exemplo, pessoas muito bem-sucedidas, mas elas não têm fé, vamos dizer, em Deus, né? Cara, você pode cumprir a sua tarefa, mas mesmo assim, o que a gente acredita numa pós-vida, numa eternidade, você não tá no rolê. Porque uma coisa é um propósito, outra coisa é ter um relacionamento com Deus. Então pode ser que pessoas estejam cumprindo algo aqui nessa vida, nessa passagem, mas é o que Jesus fala. Ó, vocês vão expulsar demônios em meu nome, vocês vão curar pessoas em meu nome, mas eu não te conheço. Cara, isso é algo assustador. Imagina você chegar, eu fui na igreja, eu fui isso, Jesus falar, eu não te conheço. Então não é só a questão do que a gente faz. Aí volta lá no início. Mas quem você é? Top. Quem você é? Porque ainda mais nessa sociedade que a gente vive hoje, muito workaholic, produtividade, performance. As pessoas estão sempre ali buscando algo para fazer, mas antes do fazer, você tem que perguntar quem você é. Eu vejo isso até no meio, às vezes ali, religioso, vamos dizer, as pessoas se sobrecarregando com demandas. Cara, calma. Jesus não te chamou para você trabalhar, ele te chamou para pertencer. Ele te chamou para estar à mesa. E por você estar à mesa com Jesus, e aí você faz. Então, tipo, antes da gente preocupar, o que eu vou fazer? A pessoa às vezes vai sair da live, qual que é o meu propósito? O que eu tenho que fazer? Esteja à mesa. Isso aqui é muito importante, cara. Sim. São momentos especiais, estar à mesa com pessoas. Perfeito. Na passagem de Emaús, eu acho muito interessante que Jesus anda com aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. E ele vai trocando ideia, só que eles não viam que é Jesus. Então, quando Jesus senta à mesa, reparte o pão, os olhos deles se abrem. E aí Jesus some. E aí um vira pro outro e fala, nossa, o nosso coração não queimava enquanto ele expunha as escrituras, ele conversava com a gente. Mas aonde que eles tiveram a revelação de quem era Jesus? Na mesa. Então você foi chamado primeiramente para pertencer. E por aquilo que você é, aí você faz. Então a fé, ela está totalmente ligada ao propósito. E uma coisa que a gente pode quebrar, aí uma crença que a gente tem, é que às vezes a pessoa então acha, o propósito está ligado à fé, então o meu propósito está na igreja. Não, cara. Igreja somos nós. Todos nós somos membros de um corpo. Então talvez o seu propósito está sendo cumprido numa empresa, numa academia, num estúdio, naquilo que você faz hoje. Faça o de melhor. Tudo que você fizer, aonde que você está hoje, faça para a honra e glória de Deus. Não é você largar a sua vida. Lógico, tem pessoas que vão ter esse chamado. Precisa de pessoas suficientemente loucas para largar as coisas e viver esse chamado. Como eu fiz até, né? Como o Pedro fez. Ele contou que o testemunho dele é brabíssimo. Só que, cara, você aí. Eu sempre acho interessante que quando Jesus chamou os discípulos, eles estavam trabalhando, cara. Jesus não chamou ninguém à toa. Então, cumpra o seu propósito naquilo que você faz hoje. Então, hoje é sábado. Vai chegar uma segunda-feira. Você não quer ir para o trabalho. Agora você vai dar uma mudada nesse sentimento. Você vai falar, cara, eu vou para aquele trabalho, eu vou cumprir aquilo que eu preciso fazer naquele local. Porque se você está no local hoje, você pergunta, o que Jesus quer de mim aqui? Por que eu estou aqui? O que eu devo fazer aqui? E aí isso vai ser nos propósitos intermediários. Perfeito.